A paz, meus irmãos, tudo bem? Então, eu achei que a segunda vez melhorava o frio na barriga, mas não melhorou. É assim sempre, Sete? Então, é bom, né? O Anderson me propôs, então, um desafio. Ele disse, Fê, eu sei que o mês da libertação terminou, mas eu quero te pedir para trazer uma palavra de libertação. E aí, então, eu fiquei pensando, né, o que falar? Tanto esses homens de Deus que passaram aqui nesse mês da libertação falaram tudo e mais um pouco que precisava ser dito, né? O Esdras falou sobre estar mais perto de Jesus, que Ele é aquele que liberta, né? O Anderson falou sobre a renovação da mente. O pastor Ademir sobre os preconceitos. O pastor Olavo começou, né, na verdade, antes já ali falando sobre a libertação da nossa mente sobre as doenças, né, aquilo que nós precisamos crer. E o Sete, então, encerrou ali de maneira maravilhosa falando sobre a justificação e a santificação. E aí eu fiquei pensando, e agora? O que falar? Né? O que dizer para a igreja ainda sobre libertação? E me veio uma palavra ao coração, e é essa palavra que eu quero compartilhar com vocês. E a gente fala daquilo que a gente vive com o Senhor, né? Quando a gente vive, a gente tem mais autoridade para falar. Então, nessa noite eu quero conversar com vocês um pouco, então, sobre a cura da alma, das nossas emoções. E eu quero pedir para que vocês estejam abrindo a palavra em Lucas 10. Lucas 13. Lucas 13, 10. Amém, irmãos? Acharam? E eu quero pegar, então, o gancho do finalzinho da ministração do Sete, do domingo passado, que ele falou sobre, então, começou a entrar na santificação, né? E eu quero falar um pouco sobre isso, então. Vamos ler ali. Lucas 13, 10. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Até aqui. Quando eu li essa passagem, a primeira coisa que me chamou a atenção foi porque a minha avó, ela, nos 60 anos, 50 e poucos anos dela, ela ficou encurvada. E eu me lembro da dificuldade que era ela conseguir fazer as coisas mais simples, né? Como, por exemplo, se deitar, se sentar, como aquilo machucava ela, como aquilo era doloroso. Ela não conseguia olhar nos olhos dos netos, dos filhos, né? Ela estava sempre assim, e ela era bem retinha, ela nem era encurvada, ela ficou retinha, assim, a coluna dela. E ela continuava fazendo as coisinhas dela, mas aquilo causava tamanho sofrimento para ela. Eu me lembro que ela tinha fogão a lenha, né? Então, ela encostava o braço dela, assim, ela se segurava com o braço, e aquele braço dela criou um cascão tão grosso por ela andar daquele jeito, se segurando daquela maneira, que ela colocava o braço em cima do fogão a lenha e ela já não sentia mais dor. Tamanho era, né, a dificuldade que ela tinha que estar sempre com aquele braço segurando. Então, quando eu li essa passagem, eu me lembrei imediatamente dela e fiquei pensando no sofrimento que essa mulher aqui devia estar passando e me lembrei do sofrimento que minha avó, né,
sentia, aquilo que causava nela andar daquela maneira. E a palavra não fala exatamente o que foi que aconteceu na vida dessa mulher. Por que ela ficou dessa maneira, né? A palavra não diz, aqui não é revelado, ela ficou assim por causa disso, daquilo ou daquele outro. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. A palavra diz ali, então, que ela estava presa por um espírito de enfermidade e que Satanás a mantinha cativa por 18 anos. E é interessante que quando Jesus chega para falar com ela, né, essa mulher, ele não diz para ela que ela estava em pecado. Imagina a cena, essa mulher na sinagoga, os homens e as mulheres eram separados, ela ficava num lugar distante dos homens, né? Eu não sei o que foi que aconteceu que chamou a atenção de Jesus. Talvez enquanto Jesus estava falando, pregando a palavra, essa mulher, algo dentro do coração dela se acendeu. Uma chama de libertação, uma chama de fé, de que algo poderia mudar naquele dia, e isso chamou a atenção de Jesus. E aí, então, essa mulher não fala nada aqui. Quando Jesus chegou, por exemplo, na mulher samaritana, Jesus disse para ela, confrontou ela com o pecado dela. Jesus disse, né? 5 maridos já teve, esse que você tem agora não é seu marido. Quando ele chega na adúltera, ele também diz, vai, não peques mais. Ele confronta o pecado. Mas dessa mulher aqui, Jesus não confronta pecado. E ele ainda chama de filha de Abraão. Isso me chamou muito a atenção. Eu fiquei pensando, o que será que aconteceu na vida dessa mulher, né, para ela ficar desse jeito? E uma das coisas que me veio ao coração é que essa mulher aqui, ela estava presa por alguma coisa no seu psicológico, uma doença psicossomática, né? E eu fui também conversar com o Ulisses, eu disse, Ulisses, será que eu não estou dando uma viajada muito feia, que eu não sou boba nem nada? Fui em quem sabe mais, né? Fui lá e disse, Ulisses, me dá uma luz aí, será que eu estou indo para o caminho certo? Ele disse, sim, Fê, eu acredito que também era algo assim, porque não apresenta, não estou dizendo que essa mulher não tinha pecado, não é isso, mas Jesus não está confrontando nesse momento com o pecado dela, né? Jesus está ali, está dizendo que ela estava presa por um espírito de enfermidade que Satanás a mantinha cativa. Por algo, né? Então, eu quero trazer agora à nossa mente quantas coisas podem nos manter presos, quantas coisas no nosso psicológico, na nossa mente, feridas na alma, podem causar em nós feridas tão grandes, coisas que nos prendem, que não deixam mais que a gente vá para frente, que nos seguram num lugar de tristeza, de dor, de abandono. Quantas coisas podem nos prender, né? Eu fiquei pensando, essa mulher podia ter no coração dela, né, uma falta de perdão. Ela podia ter no coração dela um complexo de inferioridade. Ela podia ter no coração dela um abandono, uma tristeza, uma traição. A gente não sabe o que pode ter acontecido na vida dessa mulher. E o que Satanás usava para prender ela. E tanto chegar ao ponto dessa mulher ficar encurvada. Vocês sabem que a ciência já tem provado que os males da alma afetam o corpo, né? A gente sabe disso. E eu estudei um tempo psicologia, e um dos trabalhos que me chamou mais atenção foi quando eu estudei sobre a esclerose múltipla. E o quanto isso estava ligado ao emocional, o quanto essa doença era ligada a doenças da alma. Eu fiz uma entrevista com uma senhora, a Lu vai lembrar, nem foi com ela, foi com a filha dela, na verdade, que ela estava com essa doença e não existe um porquê da medicina, né, do porquê ter essa doença, porque começou essa doença. Mas essa mulher tinha passado por situações muito difíceis. Então, na juventude dela, ela foi estuprada, ela engravidou do estuprador e ela teve essa filha sozinha. Durante toda a vida dela, ela andou sozinha. E essa mulher, com o passar dos anos, ela foi, então, definhando. E essa esclerose múltipla tomou conta do corpo dela e ela veio a falecer por causa disso. Então, a gente sabe, é provado cientificamente também, que os males da alma afetam o corpo. E eu quero começar a entrar, então, agora, naquilo que o Seth falou no final. Ele disse assim, vocês vão lembrar. Às vezes, expulsar demônios é só espantar as moscas. Lembra? Quem lembra que ele falou? Lembra?
E ele disse assim, só que o lixo fica ali. O lixo fica ali parado. E aí as moscas voltam. Então, na verdade, o que nós precisamos fazer, eu não estou falando apenas de pecados, porque todos nós, já pecamos, todos nós estamos aqui e nos arrependemos. Se você ainda não se arrependeu, hoje é noite de arrependimento. Mas nós todos temos sequelas, digamos assim, na nossa alma, problemas na nossa alma. E essas coisas podem nos paralisar, podem nos encurvar. E a gente precisa deixar Jesus tratar. Eu lembro de quando eu me converti, eu tinha muitos problemas na minha alma. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. A Lucimari ganhou uma moça para Jesus, essa mesma que eu falei para vocês da mãe dela. E aí a Lu disse assim, Fê, vamos lá na casa dela, vamos jantar lá. A Lu vai lembrar disso. E quando eu cheguei na frente da casa daquela mulher, eu não sabia que eles eram pessoas de muito dinheiro. Quando eu cheguei na frente da casa daquela mulher, eu empaquei. Eu disse para a Lu, eu não vou entrar. Ela disse, mas por quê? Eu disse, eu não sou nem digna de estar aí dentro. Eu não consigo entrar na casa dela. Eu me sentia tão menos, tão pouco, que eu achava que aquele lugar não era para mim. Eu não devia estar lá. Vocês imaginam como que eu me sentia? Eu ouvia a minha vida inteira que eu não era boa o suficiente, que eu não prestava, que eu era porca, que eu era burra. Eu não tinha terminado meu ensino médio, eu não tinha feito ainda, concluído. E eu ouvi por muitos e muitos anos do meu pai e da minha mãe essas palavras, acusação, gritaria. Eu ouvi por muitos e muitos anos de que eu não daria em nada, que eu não seria ninguém. Eu não tinha coragem de voltar a estudar porque eu me achava burra. Eu pensava que eu jamais conseguiria. Eu não ia conseguir passar. Porque eu não sabia matemática, eu não sabia física, eu não sabia química, eu era burra. Essas verdades foram sendo colocadas ano após ano dentro de mim. E eu sei que aqui tem pessoas que se sentem da mesma maneira que eu me sentia. Você se sente incapaz, você se sente presa. E isso é uma arma que o diabo usa para prender a sua vida. Deus tem coisas maiores para você, coisas melhores para você. Deus tem planos na tua vida. Ele tinha um plano na minha, Ele tem um plano na sua. E Satanás vai ter que largar. Ele não pode mais prender você hoje. Nós vamos orar depois sobre isso, e eu creio. Sabe que, então, Deus começou a trabalhar na minha vida. E o primeiro contato que eu tive com libertação foi através da vida do pastor Olavo. Um dia eu estava sentada lá atrás, logo após convertida, e o pastor Olavo estava aqui falando sobre pecado. E ele falou muito aquele dia sobre isso, e ele bateu na tecla, e ele dizia, Deus tem outras coisas, Deus quer libertar a tua vida, tu precisa mudar de vida. E eu me lembro que naquele dia, eu tomei uma decisão, sentada lá no meu banco. Eu pensei comigo, eu não vou mais viver da maneira que eu estou vivendo, eu não aceito mais essa vida para mim. E quando o pastor Olavo fez o convite, eu não consegui, eu levantei até para vir para frente, mas eu não consegui vir. Do mesmo jeito que eu levantei, eu caí. E ali eu tive a minha primeira libertação. Eu senti o Espírito Santo de Deus movendo no meu coração, fazendo algo na minha vida. E eu posso dizer para você, sem vergonha, eu era endemoniada. Esse era o estado que eu me encontrava, quando o Senhor me encontrou. Mas glória a Deus, porque Ele liberta. Jesus é o libertador. Ele não vai te deixar do jeito que você está. Se você permitir que Ele faça algo, Deus vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. E a segunda vez que eu tive um toque de libertação do Senhor, foi algo mais profundo, mais duradouro, digamos assim. E eu quero falar um pouquinho sobre esses lixos que o Seth falou. Quero que vocês me dêem permissão. Podemos mexer um pouquinho no lixo de vocês? Amém? Eu vou abrir aqui os meus. Eu quero que vocês entendam que a gente precisa, às vezes, mexer em algumas coisas para que realmente a gente seja limpo, liberto, restaurado. E eu estava numa busca por Deus, depois de convertida, já fazia uns 2, 3 anos. Eu já tinha célula. E eu estava orando e jejuando e pedindo para Deus,
eu preciso de ti. A minha busca não era por nada além da presença dele, nada além da vontade dele. E eu me lembro que eu estava trabalhando e uma música começou a tocar na minha mente. Fazia muito tempo que eu não escutava aquela música, então eu logo identifiquei que era Deus, era o Espírito Santo fazendo algo, falando comigo. E era uma música da Nívia Soares que diz: eu quero me esvaziar. Vocês já ouviram? Eu quero me esvaziar de mim mesmo, eu quero me esvaziar das dores do passado, das desilusões. Vocês já ouviram? Eu não vou cantar aqui, porque senão, né, gente, não é o meu ministério. Vocês não vão gostar. Mas, enfim, né? Essa música começou a tocar na minha mente, ela começou a ficar cada vez mais forte, e aquela parte, eu quero me esvaziar de mim, essa música ficava tocando na minha mente. De repente, eu já não conseguia mais ficar onde eu estava. Eu comecei a chorar de uma maneira tão profunda, que eu me levantei daquele lugar, eu corri para o banheiro, eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei dentro daquele banheiro. Mas eu sei que foi bastante tempo, porque eu chorava descontroladamente, eu não conseguia parar de chorar. E quando eu estava saindo de dentro do banheiro, eu escutei o Espírito Santo me falar uma palavra. Ele me disse: monturo. E eu nunca tinha ouvido essa palavra. Ou se já tivesse lido na Bíblia, passou despercebida, aquela palavra foi nova para mim. Eu me lembro que eu saí ligeiro falando a palavra monturo, monturo. Eu fui lá e eu escrevi para não esquecer o que o Espírito Santo tinha me dito. Quando eu cheguei em casa, eu disse para o meu esposo: procura para mim o que significa monturo. Daí ele disse: mas de onde é que tu tirou isso? Eu disse: só procura para mim, faz favor, o que significa essa palavra. E eu esperando, né, Deus vai ter me dito algo assim muito legal, muito especial, porque eu estava buscando por Ele. E aí quando Ele me falou o que significava monturo, eu murchei. Monturo significa grande quantidade de lixo. Então eu sabia o que Deus estava falando. Ele estava me fazendo um convite para começar a mexer no meu lixo. Para começar a mexer naquilo que estava dentro do meu coração. E que precisava ser mudado, que precisava ser transformado. Eu estava buscando por Ele, buscando a vontade dEle. Então Ele queria me limpar. Ele queria me libertar. Ele queria me restaurar. E é assim que Ele quer fazer com cada um de nós. Uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo nesse tempo foi o perdão. Eu tinha muito problema com meus pais, com meu pai, com a minha mãe. O meu pai é alcoólatra, acho que algumas pessoas já sabem, eu já contei isso aqui. E quando o meu pai não está alcoolizado, ele é uma pessoa, ele é maravilhoso. Ele é o melhor homem do mundo, não existe homem melhor. Ele tira a roupa do corpo para te dar. Ele faz qualquer coisa para ajudar, sabe? E ele me ama, eu sei disso. Mas quando ele está alcoolizado, ele é outra pessoa. Ele se transforma em outra pessoa. Então, todas as vezes que ele estava alcoolizado, ele vinha para casa violento, ele batia na minha mãe, ele me machucava. Quando eu tinha 12 anos, ele pegou uma faca, colocou no meu pescoço e disse que queria me matar, porque ele disse que eu estava tendo relações sexuais com o vizinho. Eu tinha 12 anos, eu brincava de boneca, eu nem sabia o que estava acontecendo ainda. Então, eu fui criando feridas no meu coração, amargura, falta de perdão, raiva. E, ao mesmo tempo, misturado com isso, um complexo de inferioridade muito grande, porque eu pensava que eu não merecia ter uma família legal, que eu não merecia ter algo bom. A primeira vez que eu ouvi um te amo de verdade veio do meu esposo, porque eu não tinha esse tipo de amor e de carinho na minha casa. Para mim era até estranho. E a minha mãe, ela era uma mulher amargurada pela vida, né? Ela tinha passado já por tantas coisas. Ela teve um filho na adolescência, o rapaz abandonou ela, e ela teve esse menino sozinha, meu pai daí daquele jeito. Então, ela não sabia como lidar com as situações, ela não sabia o que fazer, e aquilo vinha tudo por cima de mim. Então, uma das primeiras coisas que Deus tratou comigo nesse tempo foi o perdão. Um perdão verdadeiro e genuíno. Aquilo que realmente vem do coração. Eu me lembro uma vez que o Senhor me mostrou o meu pai chegando em casa no sábado de manhã, ele sempre trabalhou à noite, então ele não bebia nesse tempo, né, ali naquela madrugada, ele não estava bêbado quando ele chegava no sábado de manhã. E então, era o momento que a gente tinha como família. Eu levantava ali de manhã, ficava com ele, minha mãe também, nós ficávamos às vezes até meio-dia conversando. E eu não lembrava disso.
Essa imagem de família curou meu coração a respeito do meu pai. Eu quero te perguntar, você pode estar hoje com o teu coração ferido e magoado. Pessoas, os teus pais, alguém pode ter feito algo que feriu o teu coração. Mas eu quero te pedir, não tem nada bom para você lembrar? Não tem algo aí que o Espírito Santo pode trazer para fora e que você pode lembrar disso, se agarrar nisso e então deixar que essa lembrança cure o teu coração? Transforme a tua mente, assim como o Anderson falou, uma renovação de mente. Para que você possa olhar, não só para as dores, mas aquilo que Deus também te permitiu viver de bom. Será que você consegue lembrar de pessoas que Deus colocou no teu caminho, quando você estava passando por dificuldades, para que fosse o teu consolo, para que fosse um amparo? Eu tinha a minha vizinha Jurema, muitos de vocês devem conhecer ela aqui, ela foi crente a vida inteira. Ela veio morar do meu lado quando eu tinha 8 anos de idade. Ela me levava para a casa dela, ela me trazia para a igreja, ela me apresentou Jesus. Ela foi Cristo na minha vida, quando eu precisei. Ela fez esse papel. Então, será que você consegue olhar para isso, lembrar dessas coisas? Nós precisamos deixar o Espírito Santo começar a tratar a nossa vida. Tratar o nosso coração. Mexer nesses lugares que estão ali ocultos, escondidinhos. Eu me lembro de quando o Senhor falou comigo sobre inveja. Eu tinha inveja. E aí, de repente, eu já tinha minha célula. E a coisa começou a não dar mais certo. E a Lu também tinha a célula dela. E a dela começou a fluir, a minha não. E aí um sentimento de inveja tomou conta do meu coração. Ninguém tem inveja, só eu, né? Ninguém mais sente isso. Eu tinha inveja. E eu me lembro como o Espírito Santo me curou. Porque naquele dia que Ele me mostrou que dentro de mim havia uma grande quantidade de lixo, eu aceitei o convite dEle e de deixar Ele mudar, de deixar Ele transformar, de deixar Ele mover. Porque Ele não vai invadir, você precisa dar espaço. Você precisa deixar o Senhor mover o teu coração, mexer. E aí um dia aqui na ceia, eu fui tomar minha ceia e o Espírito Santo falou muito claramente comigo. Ele me disse assim, tu vai tomar a tua ceia, mas quando tu sair daqui, tu vai lá na casa da Lucimar e tu vai contar para ela o que tu está sentindo. Que lindo, né, gente? Chegar na casa dos outros e dizer, eu vim aqui te dizer que eu tenho inveja de ti. Isso é bem legal, né? E aí eu fiz exatamente o que Deus me pediu. Exatamente aquilo que o Espírito Santo me pediu. E eu posso dizer para vocês que eu fui curada. E que assim, cada um de nós, venhamos a ouvir a voz do Espírito Santo e permitir que Ele comece a tocar nos nossos corações, a mexer naquilo que só Ele sabe como mexer. Eu vou dizer para vocês, o processo às vezes não é fácil, ele é doloroso. No meio de tudo isso, o Senhor me mandou de volta para a casa dos meus pais, Ele fechou todos os caminhos e eu me vi morando de novo nos fundos da casa do meu pai e da minha mãe. E quando eu saí de lá a primeira vez, eu saí de lá debaixo de maldição. O meu pai me xingando, brigando, dizendo para mim que eu não ia ser nada, que eu não ia prosperar, que eu babá, toda aquela coisa. E quando foi chegando o tempo de sair de novo de lá, o Espírito Santo tinha me dito através da vida do Dani, 3 anos. Não, 2 anos, né? Já não lembro mais, 2, né? E estava chegando o tempo. E aí chegou a hora de dizer para ele que eu estava saindo de novo. Eu sabia que ele ia ficar bravo, eu sabia que ele ia brigar, mas eu tinha uma palavra de Deus. Ele me disse, tu tem que fazer diferente. Tu precisa sair daqui abençoada. E quando eu contei para ele, a primeira reação dele foi brigar, foi xingar, foi me dizer todas aquelas coisas de novo. E eu acalmei o meu coração, porque eu tinha uma palavra de Deus. E eu olhei nos olhos dele e eu disse, paizinho, ele disse, tu não precisa mais voltar aqui, eu não quero mais saber de ti, tu não é mais minha filha. E aí eu olhei nos olhos dele e disse, paizinho, eu vou voltar porque eu te amo. Eu vou voltar porque eu não consigo ficar longe de ti, tu é meu pai. E ele orou comigo. Ele não é crente. Ele me abraçou, ele orou comigo e ele me abençoou. E eu saí de lá abençoada. E a minha vida começou a prosperar desde então. Então, eu quero ler mais uma palavra com vocês, irmãos, em João 5, quem quiser ir abrindo.
João 5, do 1 ao 9. Amém, irmãos? Acharam? Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Até aqui. Olha só que interessante. Esse homem estava ali naquele lugar chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. Jesus subiu para uma festa dos judeus e ele passa nesse lugar, em Betesda. E ele encontra esse homem que estava lá já há 38 anos. Imagina aquele homem há 38 anos naquele lugar, naquela maca. Imagina a situação desse homem. Provavelmente ele não cheirava bem. Provavelmente as roupas dele não eram limpas. Imagina a situação, irmãos. E aí Jesus chega, se encontra com aquele homem e olha a pergunta que ele faz: você quer ser curado? Gente, não é óbvio? Um doente não quer ser curado? Uma pessoa que sofre não quer alívio para o sofrimento? Mas então por que Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? E a resposta desse homem revela o porquê da pergunta. Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui. Senhor, não tenho ninguém. Senhor, não tenho ninguém. A resposta desse homem mostra o porquê da pergunta de Jesus. Mostra o porquê que Jesus queria ir para mais fundo. Mostra porque Jesus não chegou simplesmente e disse: levante-se e ande. Jesus queria ver o estado da alma desse homem. Ele queria chegar e tocar mais fundo na alma daquele homem. Ele chega e fala isso e aquele homem coloca para fora o seu coração: eu não tenho ninguém. Às vezes, a nossa dor é tão grande que no meio de uma multidão de pessoas a gente se sente como se não tivesse ninguém. A gente se sente sozinho. E note uma coisa: tanto aquela mulher quanto esse homem, não são eles que pedem ajuda para Jesus. Porque geralmente a gente vê, gritando: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, mas esses dois não. Eles estavam ali no lugar deles. Mas Jesus, sabendo da dor da alma daqueles dois, dessas duas pessoas, dessa mulher encurvada e desse homem, ele chega, ele vai de encontro, ele cura, ele que vai. Você está entendendo, irmão? Jesus vem ao teu encontro, ele te vê, ele enxerga a tua dor, ele enxerga aquilo que está te machucando, mas ele te pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Isso depende de uma decisão do teu coração. Você quer ser curado? Aleluia! Não é simplesmente chegar ali e Jesus dizer: levante e ande. Não, uma decisão. Eu quero, Senhor, apesar de estar com esse sentimento, com essa dor, eu quero ser curado. E a solução, eu quero dizer para você, a solução para a vida daquele homem não estava naquele tanque. A solução para a vida daquele homem não estava nas pessoas que não podiam ajudar ele. A solução para a vida daquele homem estava em Jesus. A solução para a sua vida não está na mão de pessoas. Não está na mão de quem feriu você.
Não está na mão de situações ao teu redor, que tu pensa assim, não, se acontecer isso ou aquilo, eu vou melhorar, se acontecer isso ou aquilo, vai ser melhor para mim. Não, Jesus tem a solução. Jesus tem nas mãos dele a solução dos teus problemas, a solução para a tua dor, a solução para esse teu complexo de inferioridade, a solução para essa tua dor na alma, a solução para a tua falta de perdão, a solução para isso que te incomoda, que te atrapalha. Talvez você está passando por crises de ansiedade, talvez você está passando por depressão, você pode estar passando por tantos problemas, por causa de dores na sua alma, mas nessa noite Jesus te faz uma pergunta: você quer ser curado? Você quer ser curado? Então, o que Jesus diz para esse homem ali depois é ainda mais intrigante. Ele diz: pegue a sua maca. Gente, para que esse coitado desse homem tinha que pegar essa maca? Ele passou 38 anos em cima dela. 38 anos, e aí Jesus diz para ele: levante e pegue a sua maca. Eu ia pensar, mas eu não. Só essa maca aqui. E aí esse homem obedece à ordem, Jesus pega a maca dele e sai andando. Isso fala, meus irmãos, de testemunho. Essa maca já não tem mais como te prender. É você que a carrega agora. Não é mais esse homem que está em cima dela. Não é mais esse homem que está preso em cima dessa maca. Agora ele levantou e a maca anda debaixo do braço dele. O seu testemunho, meus irmãos, vai fazer com que muita gente seja liberto também. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai te libertar, não é para ficar escondido. Pegue a sua maca e ande, levante-se, pegue a sua maca e ande. Em nome de Jesus, Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a sua vida. Jesus não está perguntando há quanto tempo você está assim. Quais são as causas do teu problema? Ou quantas pessoas contribuíram para o seu adoecimento? Ele sabe de tudo isso. Ele sabe. A única coisa que Ele está te perguntando nessa noite é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer levantar e dar um passo de fé, pegar a sua maca e andar? Esse é o convite de Jesus para nós nessa noite. Nós não precisamos mais andar assim. Nós não precisamos mais, nós temos Jesus, nós encontramos Jesus na nossa vida. E se você ainda não encontrou, essa é a noite de vir entregar a sua vida para Ele. Ele tem algo novo para fazer através de ti e em ti. Mas não ande mais debaixo de culpa, de condenação, de medo, de vergonha. Você pode mais. Jesus tem mais para a tua vida. Quem diria, meus irmãos, se aquela menina que não podia entrar na casa daquela mulher, de se sentir tão pouca coisa, hoje estaria pregando aqui para vocês? Se isso não é Deus. Mas eu aceitei um convite, há 11 anos atrás, porque foi mais ou menos nesse tempo que eu tive essa experiência com Deus, de deixar Jesus mexer no meu monturo, de deixar Jesus começar a tocar nas minhas feridas, nas minhas dores. E nessa noite eu quero te fazer esse convite também. Quero pedir para vocês se levantarem. Talvez o seu problema seja um pecado que você está tentando vencer há anos e não consegue. Pornografia, adultério. Talvez fofoca, mentira, inveja. E isso tenha aprisionado você. Mas talvez o seu problema seja de ordem psicológica, na sua alma. E assim como eu, você já estava em processo de santificação, mas o Senhor queria mais vai querer mais da tua vida. Ele quer mexer naquilo que está te paralisando, naquilo que tem te mantido encurvado, naquilo que tem te mantido paralisado. Ele quer mexer nisso nessa noite. Ele quer tocar, mas Ele tem um convite para te fazer uma pergunta: você quer ser curado? Você permite que o Senhor comece a tocar? Eu falei antes, o processo talvez não seja tão fácil, talvez doa, talvez seja doloroso, mas vale a pena. Vale a pena. Uma pessoa que eu gosto muito me disse assim: Fê, no livro de Atos está cheio de coisas assim. Aqueles que resistiram ao Espírito Santo e aqueles que eram cheios do Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo de Deus.
Ele quer fazer algo na sua vida. Se você é uma dessas pessoas que está com o teu coração ferido, machucado, ou que você precisa nessa noite começar um processo de perdão, venha para frente, nós queremos orar com você nessa noite. Nós queremos, assim como Jesus fez com aquele cego, com aquele paralítico, dizer: levante e ande, pegue a sua maca. Hoje é noite de libertação, de cura da alma. Não fique preso pela vergonha. Não fique preso por aquilo que talvez os outros vão pensar de ti. Nós precisamos deixar o Senhor começar a mover os nossos corações. Começar a deixar o Senhor mexer naquilo que não está bom, naquilo que precisa de um toque do Senhor, um toque do Espírito Santo. O Senhor te pergunta mais uma vez: você quer ser curado? Você aceita o convite do Senhor de ser curado, de ser tocado nessa noite, de começar um processo na tua vida? Talvez isso leve anos e anos e anos, mas não importa, tem um começo, e hoje à noite é o teu começo, hoje à noite é o dia que o Senhor separou, para que você começasse a ser tocado, transformado, liberto, restaurado, e que a tua vida comece a servir de testemunho. As pessoas vão olhar para você e não vão acreditar no que está acontecendo. Não vão te reconhecer. Não vão acreditar que você é aquela pessoa que não tinha coragem de olhar nos olhos. Há um mover de libertação. E aqueles que aceitarem o convite vão sentir a diferença na sua vida.